Dando continuidade à leitura dessa carta, desse documento tão importante para nós que queremos aprender sobre a Lexio Divina e, com isso, rezar melhor a liturgia das horas. Afinal de contas, a Lexio Divina é uma parte importante da nossa oração. Essa carta, como disse antes, escrita por Dom Guigo, monge cartucho, no século XII, ele escreve ao seu irmão Gervásio, explicando sobre a Lexio Divina. E esse é o documento, talvez um dos documentos mais importantes que nós temos na história da Igreja sobre esse assunto, sobre esse tema. Afinal de contas, a Lexio Divina, como nós conhecemos hoje, em 4 degraus, ela foi nos revelada, nos trazida por essa carta. Então, esse documento é muito importante. Então, seria importante que todos parassem para ler. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para a nossa página que tem o texto na íntegra. Então nós vamos dar continuidade à leitura dessa carta, né? Finalizar aqui nesse vídeo. Nós já falamos dos 4 degraus, como o Guigo explica a leitura, a meditação, a oração, a contemplação. Às vezes um pouco diferente até do que muita gente fala hoje em dia, da maneira que o próprio Guigo escreveu, da maneira que ele mesmo nos ensina. Então é importante ler esse documento, é uma leitura indispensável para todos nós que queremos rezar bem, rezar de verdade. Aqui no capítulo 8, ele vai nos falar sobre os sinais da vinda da graça. Como nós vamos saber que nós chegamos ao 4 degrau, que é a contemplação? Como eu cheguei, como eu vou saber qual o sinal que me diz que eu cheguei, enfim, na contemplação? Muitas vezes, como eu disse, a gente não vai conseguir chegar, às vezes, em uma leitura, ou duas, ou três, em 15 minutos, em 30, em um dia de leitura. Como diz o próprio monge, o monge Guigo, depende de Deus. O primeiro e o segundo degraus fazem parte do nosso esforço, da nossa diligência para ler a palavra e meditar a palavra. A partir do 3º degrau, que é a oração, e o 4º degrau, que é a contemplação, depende de Deus. A contemplação é uma graça de Deus. Depende da graça de Deus, que é justo e é bom, e nos vai conceder, sem dúvida, essa graça aos corações que são diligentes, devotos. Então ele diz assim, mas Senhor, como descobrir quando realizas tudo isso? E qual é o sinal da tua vinda? São por acaso os suspiros e as lágrimas os mensageiros e testemunhas da consolação e da alegria? Se assim é, estamos em presença de uma nova antinomia e de uma significação inusitada. Qual é, com efeito, a relação entre consolação e suspiros, alegria e lágrimas? Se é que se podem chamar lágrimas estas lágrimas, e não antes a abundância transbordante do orvalho interior derramado do céu, indício da purificação interior, limpeza do homem exterior. É interessante que ele fala, São Bento ele já fala dessas lágrimas, né? Das lágrimas da compunção, quando nós somos, quando a palavra realmente atingiu o cerne do nosso ser. Então eu digo também, assim como São Bento, ele fala desses suspiros, dessa alegria interior, dessas lágrimas, que é a consolação dada pelo Espírito que está na palavra de Deus. Então, essa consolação, esse suspiro que ele diz, nós vamos sentir, nós vamos ter certeza que nós chegamos nesse degrau. Ele continua, no batismo de crianças, a purificação do homem interior é figurada e significada pela ablução exterior. Aqui, ao contrário, a purificação exterior procede da ablução interior. Ó felizes lágrimas, pelas quais são lavadas as manchas interiores, e as labaredas do pecado se apagam. Bem-aventurados os que assim chorais, porque rireis. Então observe que é a lágrima da compunção. É aquela lágrima do pecador que se arrepende.
do nécio que entende o que a palavra quer dizer, o que deve fazer. Então é quando chega aquela consolação do Espírito à nossa alma. Não se trata simplesmente de emoção, mas é a lágrima da compunção, a lágrima da consolação, da certeza da graça de Deus, do repouso em Deus. Nessas lágrimas reconhece, ó alma, o teu esposo, abraça o desejado, embriaga-te em torrentes de delícias, suga do seio da consolação o leite e o mel. Estes são os maravilhosos presentinhos e consolos que teu esposo te distribui e concede, isto é, tuas lágrimas e suspiros. Ele te trouxe nessas lágrimas a poção sob medida, o pão de dia e de noite, aquele pão que confirma o coração do homem e é mais doce do que o favo de mel. Ó Senhor Jesus, são tão doces essas lágrimas que brotam da tua lembrança e do teu desejo, quão doce haverá de ser o gozo experimentado em tua visão manifesta. Se é tão doce chorar por ti, quanto mais doce será gozar de ti. Mas por que exprimimos de público tais secretos colóquios? Por que me esforço por revelar em termos comuns essas inefáveis ternuras? Os que não as experimentaram não as compreenderão. Eles a leriam mais claramente no livro da experiência, onde a unção divina ensina por si mesma. De qualquer modo, porém, a letra exterior não aproveita ao leitor, pois a leitura da letra exterior é de pouco sabor, a não ser que uma explicação tire do coração o sentido interior. Então observa que a leitura, a meditação, ela não deve nos levar apenas um conhecimento exterior, apenas um conhecimento da palavra, de quem foi Jesus, do que ele disse, do que nós devemos fazer, mas levar de fato essa compunção, levar de fato essa ação, né? Como eu disse, algumas pessoas querem introduzir mais o degrau da ação na Lexo Divina, mas não precisa, é exatamente esse último degrau é que nos vai levar à ação. Quando nós somos compungidos, tocados pela palavra, a agir, a praticar, a fazer. Muitas vezes essa alegria interior, ela vem no praticar a palavra. Como diz nos Atos dos Apóstolos, há mais alegria em dar do que em receber. Aquele que já deu com alegria e já deu com sinceridade, com pureza de alma, de coração, sabe disso. A alegria que é dar, que é servir. Todos nós que servimos, que damos algo de graça, não recebemos nenhuma recompensa exterior, mas recebemos aquela recompensa interior. É disso que Guigo está dizendo. Aquela consolação interior por estar praticando a palavra, de estar sendo levado no coração compungido a praticar. Então é exatamente isso que ele fala. E aí nós vamos ter certeza que nós chegamos à consolação. Então a leitura deve nos levar a isso. Deve nos levar a ser o próprio texto que nós lemos. Como o exemplo que Guigo dá aqui na sua carta, bem-aventurados os puros. Quando é que nós vamos saber que nós chegamos lá? Nós vamos ter essa certeza no nosso coração. E ele continua. No capítulo 9, falando da graça, a graça que se esconde, falando da aridez. E é como se fosse um ciclo. Muitos representam até, fazem um gráfico da Lexio Divina como um ciclo. E é isso que ele diz aqui. Ó minha alma, prolonguei por muito tempo esse discurso, pois era bom para nós estar ali e contemplar com Pedro e João a glória do esposo e ficar largo tempo com ele. Se ele quisesse fazer ali não 2 nem 3 tendas, mas uma só em que estaríamos juntos e juntos nos deleitássemos. Então, é bom estar na tenda da consolação, na transfiguração do Senhor. Mas não é assim que vai ficar.
Nós chegamos na consolação, chegamos na contemplação, vivemos uma vida contemplativa, vamos permanecer aqui nesse degrau. Não. É isso que ele vai dizer. Mas eis que já diz o esposo: deixa-me partir, pois já sobe a aurora. Já recebeste a luz da graça e a visita que desejavas. Dada, pois, a bênção e mortificando o nervo da coxa, e mudado o nome de Jacó para Israel, o esposo longamente desejado se retira por um pouco de tempo, depressa escapa. Ele se arreda tanto em relação à visita de que falei, quanto à doçura da contemplação, mas permanece sempre presente quanto à direção, à graça, à união. Então observa que a contemplação, a consolação da contemplação, ela dura um tempo. Ela vai durar um tempo e nós vamos voltar ao deserto novamente. E ele está nos advertindo que é normal isso acontecer. O esposo ele se afasta, mas permanece presente quanto à direção, quanto à graça, quanto à união. É importante a gente saber disso. Vamos buscar na palavra esta consolação do Espírito, mas vamos voltar ao ponto de partida. E ele vai explicar como a ocultação da graça coopera para o nosso bem. Por que é importante que nós voltemos ao deserto, onde muitas vezes parece que estamos distantes de Deus? Ele explica: mas não temas, esposa, não desespere. Não penses que é desprezada se o esposo te oculta por algum tempo a sua face. Tudo isso ocorre ao teu bem, e ganhas com a partida e com a vinda. Ele veio para ti, e é também para ti que ele se afasta. Vem para a consolação, afasta-se por cautela, a fim de que a grandeza da consolação não te ensoberbeça, evitando que a presença contínua do esposo te leve a desprezar as companheiras e atribuas a consolação não à graça, mas à natureza. Olha como é importante essa explicação de Guigo. Ele vem para a nossa consolação, vem para o nosso bem, mas é para o nosso bem que ele se afasta também. Por cautela, para que a grandeza da consolação não te ensoberbeça. Eu lembro até das passagens que estamos lendo nessa semana, dos discípulos que se sentem tão agraciados, tão grandes com a presença de Cristo, com os milagres que o Cristo e eles próprios fazem, que eles se sentem, de certa forma, donos daquela graça. Em nenhum momento Jesus não é recebido em um povoado da Samaria, e os João e Tiago dizem: Senhor, o que queres que a gente peça fogo do céu que consuma aquela cidade, consuma aquelas pessoas? Olha a prepotência dos discípulos, porque está na presença do esposo. Então é interessante, e olha que Jesus, ele fica um tempo com eles, e depois ele sobe para o Pai, ele volta para o Pai. Talvez exatamente por isso que Guigo está falando. É por isso que nós não permanecemos no altar, no degrau da consolação por muito tempo, para o nosso bem, evitando que a presença contínua do esposo te leve a desprezar as companheiras, ou seja, os outros. Deixe de olhar para os outros, te sinta maior do que os outros e atribuas a consolação não à graça, mas à natureza. Olha que perigo de acharmos que nós somos consolados, que nós somos contemplativos por natureza e não pela graça. Isso seria um mal terrível para nós. É exatamente o pecado de Lúcifer, como nos ensina a tradição. O pecado da soberba, de achar que nós estamos no topo da graça. Mas não, precisamos voltar. Voltar de onde viemos, do pó. E ele continua dizendo: essa graça o esposo a concede quando quer e quem ele quer. Esta graça o esposo a concede quando quer e quem ele quer. Isso é importante. Ninguém sobe os 4 degraus da Lexio Divina
Por quê? Não, eu vou sentar aqui essa manhã, vou subir os 4 degraus. Subir um degrau, a leitura, a meditação, agora eu vou rezar, a oração, e agora eu vou para a contemplação. Não é assim. Nós fazemos os dois, a Lexio e a Meditatio. A leitura e a meditação. A oração e a contemplação é o esposo, quando quer e a quem ele quer. Pode ser que hoje você sente fazer sua Lexio e não chegue no degrau, nos 2 últimos degraus. Chegar no primeiro e segundo depende de você. O terceiro e o quarto não. É importante saber disso. Pode ser que não chegue. Mas não se desespere, como diz Guigo aqui. Não perca a paciência. Continue, persevere. E com certeza ele vai conceder isso. Essa graça o esposo a concede quando quer e a quem ele quer. E não se possui como direito hereditário. Ninguém é dono dessa graça. E conhecido o provérbio que diz que a familiaridade excessiva gera o desprezo. Olha que coisa. A familiaridade excessiva gera desprezo, a gente se acostuma. Se acostuma. Ele se afasta, pois, para não ser desprezado, se é demais assíduo, e para que, ausente, seja mais desejado, e desejado seja procurado com maior ardor, e longamente querido, seja enfim achado com maior alegria. Muito bonita essa parte. E é muito bom a gente saber isso. Quando vivemos um deserto, quando estamos na oração árida, não se desespere, tenha paciência. Isso é para o nosso bem. Além disso, se nunca faltasse essa consolação, que em relação à futura glória revelasse em nós, é enigmática e parcial, talvez julgássemos que temos aqui cidadania permanente e procuraríamos menos a futura. Né? É o mal que nós não correremos. Assim, para nós, tomar, aqui seria tornar-nos, né? Assim, para não tomarmos o exílio por pátria, o penhor pelo pleno valor, é que o esposo vem de tempo em tempo, ora trazendo a consolação, ora a substituindo pelo leito de doente. Muito interessante. Ele permite que saboreemos um pouco de tempo a sua doçura, mas antes que ela seja plenamente sentida, ele se esvai. Assim, voejando entre nós de asas abertas, ele nos provoca a voar, como se dissesse: experimentastes um pouco da minha suavidade e doçura, mas, se quereis saciar-vos plenamente, correi atrás de mim ao odor dos meus perfumes. Levantai os corações para o alto, onde estou à direita do Pai. Aí me vereis, não mais em figura e em enigma, mas face a face. E então o vosso coração gozará plenamente, e o vosso gozo ninguém vos tirará. Muito bonita essa explicação. Então, para que a gente continue esse caminho, até, como diz São Paulo, chegar à estatura de um homem feito à imagem de Cristo. É isso que nós buscamos. Continuando aqui no capítulo 11, ele vai dizer: com que cuidado a alma se deve comportar depois da visita da graça, ou seja, quando nós chegamos à consolação, ao degrau da contemplação. Mas acautela-te, ó esposa. Quando o esposo se ausenta, não vai para longe. Se não vês, ele sempre te vê. Ele é cheio de olhos atrás, à frente e atrás. Jamais podes fugir da sua vista. Tem junto de ti seus enviados, espíritos que são com que mensageiros muito sagazes, que vejam como te conduzes na ausência do esposo, e te acusem diante dele, se descobrirem em ti algum sinal de impureza e de leviandade. Este esposo é cheio de zelo. Se acaso acolheres um outro amante, ou te empenhas em agradar mais a um outro, ele logo se afasta de ti e se une a outras virgens fiéis. Aqui ele compara, né, a um matrimônio, a igreja, nós, igreja, ao Senhor, ao esposo. É delicado esse esposo, é nobre, é o mais belo dos filhos dos homens. E assim não quer ter uma esposa senão perfeitamente bela.
Se ele vir em ti uma mancha ou uma ruga, logo desvia o seu olhar. Ele não suporta nenhuma impureza. Sê, pois, casta, sê reservada e humilde, para merecer a visita frequente do teu esposo. Temo que esse discurso se tenha prolongado demais, mas a matéria abundante me obrigou a isto, assim como a sua doçura. Não prolonguei por minha espontânea vontade. Foi o seu encanto que me arrastou, sem mentir. Então é importante essa colocação de Guigo para nós nos esforçarmos para nos manter na vida da graça. Nos manter fiéis, mantermos fiéis à vida da graça, à vida sacramental, à vida de intimidade com o Senhor. Buscando, mesmo na aridez, buscando ser fiel. Ser fiel naquilo que nos propomos a ser. Capítulo 12 é a recapitulação do que foi dito. Para que se possa ver melhor em conjunto o que foi dito em forma mais desenvolvida, vamos recapitulá-lo em resumo. Assim como foi notado nos exemplos propostos, podes ver como os ditos degraus se ligam uns aos outros entre si, e como um precede a outro tanto no tempo como na causalidade. Qual o primeiro fundamento? Vem a leitura. Ela fornece a matéria e nos leva à meditação. A meditação, por sua vez, perscruta com maior diligência o que se deve desejar, e como que cavando acha e mostra o tesouro. Mas como não pode por si mesma obtê-lo, leva-nos à oração. Então olha que não é pela força da leitura e da meditação que nós vamos obter o tesouro. Não podemos por nós mesmos. Por isso a meditação nos leva a rezar, a pedir, me dá, eu quero saborear, eu quero sentir. A oração, elevando-se a Deus com todas as suas forças, obtém o tesouro desejável, a suavidade da contemplação. Então, pela oração, chegamos à contemplação, à compunção do coração, à consolação, ao suspiro, à lágrima. Sobrevindo à contemplação, ela recompensa o trabalho dos 3 degraus referidos, embriagando a alma sedenta com o orvalho da doçura celeste. A leitura é feita segundo um exercício mais exterior. A meditação segundo uma inteligência mais interior. A oração segundo o desejo. A contemplação passa acima de todo sentido. Então, importante essa reexplicação de Guigo, né? A leitura é feita segundo um exercício mais exterior, ou seja, com aquele seu entendimento, com aquilo que você sabe. E não digo apenas de leitura propriamente dita, decifração de texto, porque mesmo quem não sabe ler, pode fazer Alexio, porque a leitura ela é a leitura do texto, né? É a leitura do fato, é a leitura da imagem, da cena. Então, mesmo quem não sabe ler, pode fazer essa Alexio. Então, mas a partir de um conhecimento nosso, conhecimento de mundo, conhecimento do ensinamento da igreja, enfim, é um exercício exterior. A meditação, segundo inteligência mais interior. A meditação vai trazer aquela leitura para dentro de nós, para procurarmos aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que devemos fazer. Então, a leitura, sem a meditação, ela não tem muito valor, porque é apenas um conhecimento exterior que nós vamos adquirir que não vai servir para a nossa vida espiritual. A oração, segundo o desejo, ou seja, aquele desejo que foi despertado pela meditação. Aquele cheiro, né, do alimento bom que nós sentimos e passamos a desejar e pedimos. E a contemplação passa acima de todo sentido, ou seja, é quando sobrevém a consolação do alto. O primeiro degrau é dos principiantes, o segundo dos que progridem, o terceiro dos fervorosos, o quarto dos bem-aventurados. Então, observa que é importante isso para todos nós que rezamos. Muita gente pensa, olha, eu já rezei a liturgia das horas, já cantei as laudes, já cantei as vésperas, tá tudo ok, já cumpri o meu dever na oração, mas não. Se nós só rezamos
só lemos as leituras, nós somos principiantes, não passamos de um conhecimento exterior. Se nós não seguimos para esse segundo degrau, se a leitura se as leituras da Santa Missa ou as leituras, os salmos que cantamos na liturgia das horas não nos fazem subir para o segundo degrau, que é o da meditação, de trazer para dentro aquela palavra, nós não progredimos. Então é isso. Isso é importante. E aí, se também não nos leva à oração pessoal, a pedirmos, a desejarmos, não somos fervorosos. E se mais ainda, essa oração não nos levar ao quarto degrau, que é a contemplação, nós não somos bem-aventurados. Então a nossa oração diária, irmãos, a liturgia das horas, as nossas orações devem nos levar a subir. Eu não estou falando aqui de leitura, de um exercício de leitura. Olha que é muito mais profundo. Infelizmente, a Lexio Divina muitas vezes é tratada simplesmente como um exercício de leitura, que eu vou subindo degrau em degrau, e aí acaba, eu cheguei lá no quarto. Não é assim. É muito mais profundo do que isso. Nós estamos falando de oração mesmo. Por isso que muitas vezes é chamada, né, de leitura orante, porque a leitura deve nos conduzir à contemplação, à bem-aventurança. Então é importante aprendermos isso. Como os mesmos degraus são ligados uns aos outros. Estes degraus são de tal modo ligados, de tal forma servem uns aos outros, que os precedentes pouco ou nada aproveitam sem os seguintes. E os seguintes, por sua vez, nunca ou só raramente podem ser adquiridos sem os precedentes. Então, uma coisa depende da outra. Para chegar à contemplação, eu tenho que começar pela leitura. Que adianta, com efeito, ocupar o tempo em contínua leitura, percorrer os feitos e os escritos dos santos, se não esprememos o seu suco, mastigamos e ruminando, e não passamos até o mais íntimo do coração, olha que coisa importante, engolindo, a fim de por eles considerarmos diligentemente o nosso estado, e cuidarmos de praticar as obras daqueles cujos feitos queremos ler frequentemente. Então o que adianta? Né? Aqui ele está dizendo, a leitura dos santos também é objeto da Lexio. Mas não adianta nada a gente ficar lendo. Graças a Deus, hoje a leitura dos santos, a literatura da patrística, ela é muito procurada, é muito vendida, é muito lida. Isso é muito bom. Mas ele está dizendo aqui que não adianta nada se não espremermos o seu suco, mastigar, ruminar, passar para o mais íntimo do coração. Quando eu leio Santa Teresinha do Menino Jesus, a leitura de Santa Teresinha deve me levar à compunção do coração, a ser como ela foi santa. Então é importante isso que ele diz. Mas como havemos de cogitar essas coisas? Como haveremos de cogitar essas coisas? Ou como poderemos evitar que, meditando coisas erradas e vãs, se transgridam os limites constituídos pelos santos pais, a não ser que sejamos antes instruídos a tal respeito pela leitura ou pelo ensino? O ensino, de certo modo, se relaciona com a leitura, o que nos leva habitualmente a dizer que lemos para nós mesmos ou para os outros, mas também o que ouvimos dos mestres. Ele fala da importância aqui da formação. É importante a formação. Quando vamos ler a Escritura, principalmente as partes mais difíceis, de difícil interpretação, temos que saber o que a igreja ensina, por exemplo, sobre aquela passagem, não aquilo que a gente acha, aquilo que a gente imagina. Então é importante saber o que a igreja fala, ler o catecismo, ler os ensinamentos, os documentos da igreja, os ensinamentos dos santos. Enfim, é preciso aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento para nos aprofundarmos na Lexio. Igualmente, o que vale ao homem ver pela meditação o que deve praticar, se não pode fazê-lo senão pelo auxílio da oração e pela graça de Deus. Porque todo dom excelente, todo dom perfeito vem de cima e desce do Pai das luzes. Mais uma vez ele repete. O que vale ao homem ver pela meditação o que deve praticar. Pela meditação nós vamos entender o que nós precisamos fazer. Como o jovem rico, né, que não foi capaz de seguir Jesus porque não podia deixar para trás as outras coisas. Sabemos o que devemos fazer,
mas não praticamos. Por quê? Vem do auxílio da graça. E nós devemos ser dependentes dessa graça de Deus. Sem Ele, nada podemos. Ao passo que Ele faz em nós as obras, mas não sem nós. Então, olha que é uma via de mão dupla, né? Sem Ele, nada podemos. Ao passo que Ele faz em nós as obras, mas não sem nós. Deus, Santo Agostinho que falava nisso, né? Ele quer necessitar de nós, pois somos cooperadores de Deus, como diz o apóstolo. Deus quer que lhe supliquemos, quer que abramos a graça que vem e bate à porta, o seio da nossa vontade, e lhe demos o nosso consentimento. Então, nós nada podemos sem Deus, Deus também não quer fazer nada sem o nosso consentimento, sem o nosso desejo interior, sem nós participarmos. O Senhor exigia esse consentimento da samaritana quando dizia: chama o teu marido, como se dissesse: quero te infundir a graça, aplica o teu livre-arbítrio. Dela exigia a oração. Se soubesses o dom de Deus e quem é que te diz: dá-me de beber, seria tu que lhe terias pedido a água viva. Inflamada, pois, pelo desejo, volta-se para a oração dizendo: Senhor, dá-me dessa água, a fim de que eu não tenha mais sede. Assim, portanto, a palavra do Senhor que eu vir e depois meditara, a incitou à oração. Então ele cita aqui a samaritana, que é um exemplo clássico da Lexio Divina, do passo da Lexio Divina, né? Primeiro conhece Jesus, depois ela é levada a desejar aquilo que Jesus está falando, essa água viva, e aí ela é levada a pedir, ela é levada à oração. Então a samaritana é um bom exemplo desses passos da Lexio Divina. E ela chega à contemplação, porque nós vemos aquela mulher samaritana, vai à cidade e fala de Jesus para os homens e mulheres da cidade que têm a oportunidade de conhecer o Mestre. Então, mas é movido pelo seu desejo, pelo seu arbítrio, pelo seu consentimento. Ela pede. Jesus não tira da água e dá a força para a samaritana, mas ela consente, ela pede. Como haveria de tornar-se solícita na súplica, se antes a meditação não a tivesse feito arder? Ou de que lhe serviria a precedente meditação, se a oração seguinte não obtivesse o que aquela lhe mostrara? Tão importante isso. Como haveria de tomar-se solícita na súplica, se antes a meditação não a tivesse feito arder? Então, ela precisou pensar naquilo que Jesus lhe falara. Ou de que lhe serviria a precedente meditação, se a oração seguinte não obtivesse aquela que lhe mostrar, o que aquela lhe mostrara? Para que seja, pois, frutuosa a meditação, é preciso que ele siga o fervor da oração, da qual é como efeito a doçura da contemplação. De tudo isso podemos concluir que a leitura sem a meditação é árida. A meditação sem a leitura é errônea. A oração sem meditação é morna. A meditação sem oração é infrutífera. Uma coisa está ligada à outra. A oração com fervor obtém a contemplação, mas a aquisição da contemplação é rara ou miraculosa sem a oração. Pode acontecer, mas é rara ou miraculosa, como diz Guigo. Deus, com efeito, cujo poder não tem limites e cuja misericórdia se estende a todas as suas obras, às vezes suscita das pedras filhos de Abraão. É o que se dá quando força corações duros e rebeldes a querer. Ele é como o pródigo que, segundo se costuma dizer, dá o boi com os chifres quando vem ser chamado e se envolve sem ser procurado. Embora tenha isso acontecido a alguns, como a Paulo e alguns outros, não devemos, no entanto, tentar a Deus presumindo tais dons, mas fazer o que nos compete, isto é, ler e meditar a lei de Deus e rogar-lhe que ajude a nossa fraqueza e veja a nossa imperfeição. Então, olha só, ele cita o exemplo de Paulo, que foi derrubado do cavalo pela luz de Cristo, né? Que lhe apareceu. Ele diz assim, olha, isso é miraculoso, isso é muito raro.
Não vamos tentar a Deus achando que isso vai acontecer conosco, né? O que nos compete fazer é ler e meditar a lei de Deus. É ler e meditar a Deus e rogar-lhe que ajude a nossa fraqueza e veja a nossa imperfeição. Ele próprio nos ensina a fazer assim, quando diz: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois agora o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que dele se apoderam. Eis, pois, que as distinções acima assinaladas permitem perceber as propriedades dos vários degraus, como se concatenam entre si o que produz em nós cada um deles. Feliz o homem que, tendo o espírito vazio de outros cuidados, deseja sempre passar e repassar por esses degraus. É aquele que, vendendo tudo o que possui, compra o campo em que está escondido o tesouro desejável, que é recolher-se e ver como é suave o Senhor. Feliz, sim, aquele que, exercitando no primeiro degrau, bem atento no segundo, fervente no terceiro, alçado acima de si no quarto, se eleva cada vez mais forte por essas subidas, até ver Deus dos deuses em Sião. Olha que bonito. Feliz aquele que, exercitando no primeiro degrau, ou seja, se esforçando, bem atento no segundo, prestando atenção em todos os detalhes, procurando o interior, trazer a palavra para o interior, fervente no terceiro, na oração fervorosa, alçado acima de si no quarto, se eleva cada vez mais forte para essas subidas até ver o Deus dos deuses em Sião pela contemplação. É isso que é contemplação, queridos. Ver o Senhor, chegar à consolação, ter certeza, ver pelos olhos de Deus, ver com os olhos da palavra, praticar ação, exatamente isso que é o objetivo da Lexio Divina. Bem-aventurado é aquele a quem dado permanecer, ainda que por um pouco tempo, neste último degrau, e que pode dizer: eis que sinto a graça de Deus, eis que contemplo com Pedro e João sua glória no monte, eis que gozo com Jacó os braços da bela Raquel. Mas acautele-se ele depois de tal contemplação, para não cair nos abismos por uma queda desordenada, nem voltar depois de tão grande visita aos lascivos atos do mundo e às seduções da carne. Cuidado. Como não pode a fraca ponta da mente humana sustentar mais longamente o esplendor da verdadeira luz, desça suavemente e com ordem algum dos 3 degraus pelos quais subira, e assim alternadamente, ora em outro, demore segundo a moção do livre-arbítrio e a circunstância de lugar e de tempo. A meu ver, ele estará tanto mais próximo de Deus quanto mais longe do primeiro degrau, como é, infelizmente, frágil e miserável a condição humana. Então observa que o tempo é de Deus, né? É de Deus. Não, muitas vezes é difícil chegar ao último degrau assim. Depende da graça de Deus. Vemos, pois, abertamente com o auxílio da razão e os testemunhos das Escrituras que a perfeição da vida bem-aventurada está contida nesses 4 degraus e que o homem espiritual deve estar sempre a exercitar-se neles. Ok? Não precisa de mais nada. Esses 4 degraus resumem tudo. Mas quem é que guarda esse modo de viver? Quem é ele? E nós o louvaremos? Querer muitos querem, mas fazer é de poucos. Queira Deus, sejamos desses poucos. E ele vai chegar no último capítulo aqui, né, da sua carta. 4 causas, falando de 4 causas que nos retraem dos referidos degraus. Capítulo 15. São 4 as causas que, ao mais às vezes, nos desviam desses degraus. Uma necessidade inevitável, uma utilidade de uma boa ação, a fraqueza humana, a vaidade mundana. Então vamos lá. A necessidade inevitável, ou seja, algo de força maior. É um acontecimento de força maior. A utilidade de uma boa ação. Deixar de meditar para fazer uma boa ação, por exemplo. Aquilo que, por exemplo, São Vicente de Paulo diz, muitas vezes uma caridade, uma obra de caridade também é oração.
a fraqueza humana, por desídia, por preguiça, ou seja, algo humano, ou a vaidade mundana. Então, observa que isso também são degraus para baixo, né? Ele diz: a primeira é desculpável, a segunda é tolerável, a terceira é miserável, a quarta é culpada. Ou seja, a primeira, uma necessidade inevitável, um motivo de força maior, é desculpável. A segunda, deixar de meditar a palavra para realizar uma boa ação, é tolerável. Okay? Não é recomendável, dá para fazer as duas coisas. Tanto fazer a boa obra como rezar. Se não tiver jeito, é tolerável. A terceira é miserável, a fraqueza humana. Deixar de meditar por causa de uma fraqueza humana. A quarta é culpável. E verdadeiramente culpável, ou seja, deixar de meditar por vaidade mundana. A quem, por essa causa, é desviado do seu propósito, melhor seria não ter conhecido a graça de Deus, do que retroceder depois de conhecê-la. Que escusa terá do seu pecado? Não lhe poderá acaso Deus dizer com razão: que mais devia fazer e não fiz? Não existias e te criei, tornaste-te servo do diabo e do pecado e te redimi. Corrias com os ímpios ao redor do mundo e te escolhi. Dei-te graça perante meus olhos e queria fazer em ti a minha habitação, e em verdade me desprezaste. Não jogaste para trás somente as minhas palavras, mas a mim mesmo, e andaste em busca das tuas concupiscências. Mas, ó Deus bom, suave e manso, doce amigo, conselheiro prudente, ajuda forte, como é desumano e temerário aquele que te rejeita e repele do seu coração um hóspede tão humilde e clemente. Ó infeliz e nociva troca, rejeitar o seu Criador e acolher pensamentos maus e prejudiciais, e entregar tão depressa os pensamentos a pensamentos impuros e ao espezinhar dos porcos, até mesmo aquela câmara secreta do Espírito Santo, que é o fundo do coração, que pouco antes se dirigia às alegrias celestes. Ainda estão quentes no coração os vestígios do esposo, e já ali se intrometem desejos adulterinos. É inconveniente e indecoroso para ouvidos que acabam de ouvir palavras que não é lícito ao homem falar, entregar-se tão depressa a fábulas e a ouvir maledicências, e para olhos que acabam de ser batizados pelas lágrimas sagradas, de repente se voltar para ver vaidades, para a língua que acaba de cantar um doce epitalâmio, e que tinha reconciliado o esposo com a esposa por suas palavras inflamadas e persuasivas, e a introduzira no celeiro, de novo converter as conversas torpes, as leviandades, a urdidura de dolos, a maledicência. Ou seja, Guigo ele fala, nós chegamos à contemplação, mas de repente voltamos às vaidades mundanas, voltamos ao pecado, às maledicências, enfim, à vida velha. Voltamos à vida velha, como diz o Evangelho, o cão que volta ao seu vômito. Então, acabaram de cantar um doce epitalame, ou seja, o epitalame é um cântico nupcial, que tinha reconciliado o esposo com a esposa. Volta ao mal. Isso é terrível. Não nos aconteça, Senhor, mas se acaso, por fraqueza humana, recairmos nisso, não desesperemos, mas de novo recorremos ao médico clemente, que levanta do pão o indigente e ergue o pobre do monturo. E ele, que não quer a morte do pecador, voltará a nos curar e salvar. Já é tempo de pôr fim a esta carta. Oremos todos ao Senhor que no presente enfraqueça para nós os impedimentos que nos retraem da sua contemplação. No futuro nos liberte inteiramente deles, levando-nos mediante referidos degraus cada vez mais fortes a vermos o Deus dos deuses em Sião. Ali os eleitos não experimentarão mais gota a gota, nem intermitentemente a doçura da contemplação, pois terão em incessante torrente de gozo a alegria que ninguém tirará, a paz imutável, a paz nele. E finaliza: e tu, Gervásio, meu irmão, se do alto te for dado um dia ascender ao cume desses degraus, lembra-te de mim e ora por mim, quando for bem para ti. Peço a mesma coisa aos irmãos que cheguem ao degrau da contemplação. Ore por nós desse canal,
por essa casa, por essa família. Assim o véu puxa o véu, e aquele que escuta diga: vem. Amém. Finalizamos a leitura dessa carta. Tire um tempinho para ler. Você que chegou até aqui, aturou até aqui essa leitura, mal lida, mas tão importante para nós, dê o seu ok, faça o seu comentário, e assim você estará nos ajudando também a continuar. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.